Saudações, pessoal, bem-vindos ao Cristiano Oliveira Comenta aqui no YouTube. E assim, ó, na largada, os bastidores do Inter estão fervendo, tá? Não só porque perdeu mais um Grenal agora meio de semana, mas também por conta das eleições que estão chegando. O Alessandro Barcelos, que era vice-futebol, queria se lançar e vai se lançar à presidência pela oposição. Marcelo Medeiros não gostou, se sentiu traído, tirou o vice de futebol e é sobre isso que eu quero falar com você, sobre algumas incoerências que estão acontecendo nesse momento dentro do Internacional. Então você já sabe, né? Inscreva-se no canal, aqui embaixo vai aparecer em algum momento para cá ou para lá para você se inscrever. Ative o sininho de notificações e like, desde já. O like agora pra gente tocar adiante esse vídeo. Vamos lá! Bom, para você entender, tá? Marcelo Medeiros, presidente do Inter, concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, onde ele informou o desligamento do vice de futebol, Alessandro Barcelos, o Nelson Pires do marketing também caiu, o Vitor Grumberg da administração, enfim, também caiu. Foram vários os demitidos, vários os desligados nesse momento. Tá mexendo aqui atrás o meu cenário, mas é porque tá entrando vento, tá? Não tem nenhum espírito aqui no nosso cenário, não. Vamos lá. Então, isso está muito forte dentro do Internacional. As questões envolvendo eleição. Marcelo Medeiros não pode se candidatar, porque ele já foi eleito e reeleito, tá? Então ele vai ter que indicar alguém e vai acabar sendo o Alexandre Chaves Barcelos. Tem muita gente da oposição que é contra, porque entende que como ele já foi eleito também duas vezes, mesmo como vice, ele não poderia ser eleito mais uma vez, porque isso iria ferir os princípios, por exemplo, do Profut. O Inter poderia sair do Profut. A situação jura de pés juntos que é possível, que fez a consulta, que pode. Bom, é uma interrogação que vai ser respondida mais pra adiante. Mas não é o X da questão. O X da questão, embora os dois sejam Barcelos e tenham a mesma grafia com dois L's, eles não são parentes. Alexandre Chaves Barcelos é um, esse é da situação, e Alessandro Barcelos, embora agora ex-vice-presidente de futebol, ele, embora fosse da atual gestão, ele vai lançar, está lançando uma chapa de oposição, que vai ele mesmo ser o presidente, ou o próprio Dani Dubin como presidente e ele como um vice. São informações que começam a pipocar no dia de hoje, e para falar de política de Inter eu sempre indico, ele não tem canal aqui no YouTube, mas tem Twitter, pode seguir que ele sabe bastante, que é o Cristiano Silva, @csilvacristiano, sabe demais de política do Inter, e aliás, ele tinha avisado que a política do Inter ia interferir no momento do futebol dentro de campo, e embora o presidente Medeiros ache que não, sim, está interferindo. Então a primeira incoerência que eu vejo é essa: o presidente Medeiros, ele se diz traído porque ele foi o último a saber. Não é verdade. Todo mundo sabia que o Alessandro Barcelos se lançaria em uma outra chapa para tentar ser presidente do clube. Isso era dito há muito tempo. Marcelo Medeiros não foi o último a saber. Foi uma inverdade dita pelo atual presidente do Internacional. Sobre o cara ser vice de futebol e se lançar à presidência, ou como candidato, isso é mais velho que andar para frente. Acontece todo ano no futebol e dentro do próprio Inter várias vezes, e com o próprio Marcelo Medeiros, que era vice de futebol do Giovanni Luigi lá em 2013 e em 2014 se lançou candidato e perdeu a eleição, inclusive naquele momento, para o Vitório Pífero, que fez uma gestão absolutamente horrorosa, patética, tá? O Marcelo Medeiros, ele é 1000 vezes mais presidente do que o Vitório Pífero, vamos deixar isso claro, tá? Mas até em tom assim de ironia, tem uma coisa que eles são muito parecidos. O Vitório Pífero, em todos aqueles rolos que aconteciam na gestão dele, ele dizia que era o último a saber, ou que não sabia, tirava o corpo fora. Tá acontecendo mesmo com Marcelo Medeiros agora. A linha de defesa é a mesma, né? Aquela coisa de se sentir traído, aquele ar de vitimista, de que, poxa, foi o último a saber. Não foi o último a saber. Todo mundo sabia que o Alessandro Barcelos seria candidato ou à presidência em uma outra chapa, ou participando de uma outra chapa, tá? O que é que eu não gosto no discurso do presidente Marcelo Medeiros, além dessa onda assim, se vitimizando? Eu também não gosto quando ele fala, e também é se vitimizar, mas por um outro ponto, que, poxa, que pegou o Inter na Série B, porque tava ruim, a situação tava tensa, aquela coisa toda. É verdade, ele tem razão, mas essa é meia verdade.
A outra parte da verdade é que em 4 anos de gestão Marcelo Medeiros, porque ele foi presidente, ele está no biênio agora 19-20 e foi presidente também no biênio 17-18. Então são 4 anos de gestão. Nesses 4 anos o Inter não tem nenhum título, nem Campeonato Gaúcho, nem Série B. O Inter foi vice da Série B, subiu, mas como vice-campeão, nem Campeonato Gaúcho. E o retrospecto em Grenais é absolutamente patético, né? 2 vitórias, 6 empates e 8 derrotas em 16 clássicos nesse período. Agora, pode argumentar o seguinte, tá, mas equilibrou o clube financeiramente. Também não é verdade. E é nessa tecla que eu venho batendo. O presidente Medeiros, ele não vai deixar um legado esportivo, porque ele não tem conquistas nesse período, e também não vai deixar um legado financeiro, porque o Inter acumula ano após ano déficit atrás de déficit. O Inter termina todos os anos devendo. O déficit previsto para esse ano pode ser até maior ou menor, se conseguir vender alguém, é de 60 milhões de reais. Opa, 60 milhões de reais é um déficit gigantesco para um clube que tem uma dívida de curto prazo também gigantesca. E aí eu deixo outra dica para você. Rodrigo Capello, que é um repórter do Globoesporte.com, repórter comentarista, especialista em questões de finanças e marketing no futebol, ele fez um estudo bastante detalhado, estuda do começo do ano, onde ele faz clube por clube e conclui que a situação do Inter é preocupante. O Inter tem uma dívida de curto prazo que é altíssima e o Inter não tem condições de pagar. Dívida essa contraída pela atual gestão. Então assim, o presidente Marcelo Medeiros assumiu o Inter numa fria na Série B? Poxa, é verdade, ele tem razão nisso, mas essa é meia verdade. A gente não pode fechar a porta para o resto da história, que é isso que eu estou trazendo agora. Então tem muita coisa rolando, os bastidores estão fervendo dentro do Internacional e esse temor existe, de que a preocupação política, de que o caos político que está vivendo o Inter nesse momento possa interferir dentro do vestiário. Aliás, já interferiu, né? Porque o vice de futebol caiu. E que possa interferir ainda mais, inclusive, nos resultados do clube dentro de campo. Pode acontecer. Aguardemos os próximos capítulos. Tá certo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e like. Deixe sempre o seu like para fortalecer aqui o Cristiano Oliveira Comenta do YouTube. Valeu, pessoal!